paz de Cristo, minha gente, seja bem-vindo a mais um FVC News, um programa para abençoar a sua vida, a sua família, para trazer conhecimento para você. Eu sou o pastor Isaías Júnior, diretor da Faculdade Vitória em Cristo, e quero dizer para você que é uma grande alegria poder estar aqui nesse canal de comunicação junto com você. No FVC News de hoje, nós vamos tratar de um assunto importante. Vamos falar sobre introdução à Bíblia e também sobre Antigo Testamento. Disciplinas que são ministradas na nossa graduação em teologia pela queridíssima, amada professora Teresa Aquil. Se você não sabe, a Faculdade Vitória em Cristo, ela possui uma graduação em teologia, um bacharelado com reconhecimento do MEC, um curso de 3 anos de duração, ministrado totalmente à distância por meio de aulas ao vivo. Isso mesmo, é um diferencial da nossa instituição. Nós ministramos aulas ao vivo toda semana, todos os professores. Essas aulas ficam gravadas na plataforma e você pode assistir ou rever quantas vezes você desejar. E dentre as disciplinas da graduação, nós temos no primeiro período Introdução à Bíblia, no segundo período Pentateuco, no terceiro período os livros históricos, a história de Israel. E essas disciplinas são ministradas pela professora Teresa Aquil. Nós vamos conversar com ela um pouquinho para te dar um panorama, para te dar uma ideia dessas disciplinas, e eu tenho certeza que você será ricamente abençoado por meio desse conhecimento. Espere só mais um pouquinho e vamos receber a professora Teresa Aquil para conversar conosco sobre Introdução à Bíblia, Pentateuco e um pouquinho de história de Israel. A paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Isaías Júnior, diretor e professor da Faculdade Vitória em Cristo. Eu estou aqui para te contar uma novidade especial. Nós estamos com uma campanha fenomenal. Indicou, matriculou, ganhou. Como é que funciona? Você indica um amigo ou uma amiga sua para fazer um desses 3 cursos. Ou o nosso seminário teológico, ou a nossa graduação em teologia, ou a nossa pós-graduação em teologia bíblica. Se o seu amigo ou amiga se matricular, você ganha um curso livre da Faculdade Vitória em Cristo de presente. E você ainda pode escolher esse curso. É claro que fica sujeito à disponibilidade de matrícula, mas nós temos diversos cursos, uma lista bastante extensa, que você pode escolher aquele curso que você mais deseja fazer. Não perca tempo. Acesse o nosso site, faculdadevitoriaemcristo.org. Preencha o formulário, indique o seu amigo e, se ele se matricular, você ganhou um curso de presente. É isso aí, minha gente. Esse é o FVC News e hoje eu estou com a professora Teresa Aquil, nossa amiga, uma pessoa fenomenal, cheia do Espírito Santo, cheia de Deus e cheia de conhecimento. Eu não preciso nem dizer para vocês que ela é a professora queridinha da graduação. Teresa, é um prazer estar com você aqui para conversar um pouquinho sobre teologia, sobre a nossa faculdade, sobre os nossos alunos. Eu queria que você falasse para nós um pouco sobre a sua experiência, né? Como é que você tem vivido a experiência de professora na graduação em teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Diria que é a melhor possível, né? Eu acho que todas as turmas são muito especiais. Nós temos alunos aqui que são muito interessados e isso é muito motivador para o professor, né? Então eu pego a turma desde o primeiro período com Introdução à Bíblia e ali a gente começa a caminhar pelo mundo da Bíblia, pelo universo da Bíblia, né? O que é esse livro tão especial para nós, né? Um livro que hoje as pessoas falam, a Bíblia é um livro de literatura. É uma literatura sim, mas é uma literatura muito inspirada pelo Espírito Santo, muito sobrenatural. E essa sobrenaturalidade, eu acho que quando você começa a se aproximar, realmente ela transborda, né?
em todo aquele que mergulha no seu universo. Então eu diria que acompanhar as turmas, desde esse primeiro mergulho na Bíblia, de estar ali se familiarizando com todo esse vasto universo, porque a Bíblia não é só o que está no texto, é o que está além do texto, é você conhecer culturas que vão além das páginas da Bíblia, né? Quando você começa a ler, por exemplo, a história do Abraão, né? O pai da fé, você vai ter que se transportar para onde? Para a Mesopotâmia. Aí você vai conhecer outros povos, outras culturas, ver como realmente a religião de Israel é uma religião especial, é uma religião onde Deus fala com o seu escolhido, fala com o seu povo diretamente, que isso não acontecia, né? Com o povo do Abraão, nem na terra onde Moisés nasceu, no Egito. Então, levar o pessoal a esse universo da Bíblia é algo extraordinário, tem sido a melhor experiência possível, né? Que bacana, você já viu que só um pouquinho ela já começa a dar aula, né? Se deixar aqui, a nossa conversa vai virar uma aula e isso é muito bom. Você falou que você pega no primeiro período o pessoal com introdução à Bíblia. Isso. No segundo período você ministra qual disciplina? Eu ministro Pentateuco. E aí a gente sai daquele universo muito amplo, né? E mergulha em universos mais particulares, né? Então a gente vai realmente voltar a visitar a terra do Abraão, e aí vamos para o Egito, né? Aquela potência da época, né? Porque o Moisés foi preparado, foi chamado no Egito ali, né, para conduzir aquele povo, e a gente vê aquela peregrinação, aquilo ali é tipo um épico, né? O Abraão, o Moisés caminhando pelos desertos, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente começa a ler a Bíblia de uma forma geral, a gente acha que eles peregrinaram 40 anos pelo deserto, né? Só que eles passam por diversos desertos, não é verdade? O deserto do Sinai, onde acontece aquela manifestação extraordinária de Deus, é um dos desertos. Mas ele passa por Refidim, ele passa por Elim, ele passa por Sur, ele passa por muitos desertos. Cada um desses desertos tem características e desafios para o povo diferentes, um do outro, né? Então, aí no segundo período a gente mergulha no Pentateuco, mergulha nesse mundo, né? Mais mosaico, vamos dizer assim. A gente tem a terra do Abraão, os pais, né? Mas eu diria que o grande parte do Pentateuco é o Moisés ali, né? No seu relacionamento íntimo com Deus, as experiências que ele tem com Deus, como Deus também o ajuda a viver com aquele povo, porque era um povo difícil, né? Era um povo, puxa vida, nós somos difíceis. Mas aquele povo, às vezes, é insuperável, porque é um povo que murmura o tempo todo. E isso é uma lição mesmo, que a gente vai, a cada aula, né, de ministração sobre o Pentateuco, aprendendo, né? Que como que nós somos murmuradores, como que a gente reclama, mas como que Deus não nos deixa de abençoar por causa disso, né? É forte. Não é não? Porque o povo era assim, né? Reclamava até de água, reclamava de comida, Deus mandava maná, eles reclamavam que estavam comendo a mesma comida, gente, podia morrer de fome, né? Tava no deserto. Tá no deserto, ainda tá recebendo, ainda tá reclamando. E recebendo na porta, né? E você sabe que tem uma história muito engraçada sobre o maná, que os judeus contam que existiam não são 3 espécies, mas são 3 entregas de maná diferentes. Se a pessoa era íntegra e reta para com o Senhor, o maná caía na porta. Bastava a pessoa pegar o maná que ele estava prontinho para comer. É só botar na mesinha lá e comer. Se a pessoa era assim, meio lá, meio cá, pé no mundo, né? Pé no Em cima do muro. Pé no deserto, pé no tabernáculo, o maná já caía mais longe da casa, mais longe da tenda. Então o cidadão tinha que sair, acordar mais cedo, recolher o maná, andar tantos passos para recolher o maná. E tinha aqueles que eram ímpios mesmo, né? Aquele Coré, Datã, Birã, então. Esse daí o maná caía fora do arraial. E o cara tinha que ir lá, pegar o maná, trazer pra dentro, moer, triturar, fritar e depois comer. Ai, Tereza, você é demais. Então esses são os mundos, né, que a gente aprende no Pentateuco, né? Porque a história judaica tem muitas lendas, né? Mas lendas até interessantes, né? Porque se a gente para pra pensar nessa história do maná que eles têm,
A bênção de Deus é assim mesmo, né? Se a gente é fiel ao Senhor, Deus vai sempre nos abençoando, sempre nos cuidando, né? Sempre estando conosco. Mas se a gente é meio lá, meio cá, Deus abençoa, mas não abençoa tanto assim, porque não tem a fidelidade que deveria ter. E se é ímpio, né? O lobo em pele de cordeiro, esse aí Deus entrega para você. Olha, eu acho que você já notou que essas aulas da professora Tereza, elas são meio cinematográficas, né? Elas vão ganhando um visual, uma imaginação, uma viagem. Eu tô aqui viajando. E eu tenho certeza que cada aula dessa deve ser fantástica. Não é à toa que os alunos amam a professora Tereza de paixão. Mas ó, já que a gente seguiu essa linha, você falou do primeiro período, introdução à Bíblia, segundo período, Pentateuco, e o terceiro período? História de Israel. Aí é uma continuação, eu diria, de toda a história do Pentateuco, né? Porque na história de Israel a gente vai ter muitos momentos diferentes, né? A gente começa com a conquista de Canaã, né? Então essa conquista é algo também bem assim, né? É uma coisa extraordinária, né? Então o Josué vai lá, ele luta, ele conquista, né? Tem a ajuda da Raabe, é movimentação o tempo todo. Depois a gente tem um período dos juízes, que é um período de acomodação, né? Eles estão agora sem um líder nacional pela primeira vez. E aí, nesse período dos juízes, eles têm vários líderes tribais. E isso parece não dar muito certo, porque eles viveram experiências muito fortes com o Senhor, mas essas gerações que viveram experiências fortes com Deus no deserto praticamente desapareceram, né? Elas morrem no deserto. E essa nova geração é que vai entrar na terra. E essa entrada na terra fez com que, de certa forma, após a morte de Josué, eles se esquecessem do Senhor. E aí viviam ciclos de pecados, né? Eles se afastavam de Deus, Deus os entregava à sua própria sorte, e aí tinha que ser levantado um juiz para poder libertá-los. Depois desse período conturbado veio Samuel, o último juiz, né? E ali já volta-se aquela experiência forte. Samuel era um profeta do Senhor, né? Teve uma visão de Deus no seu chamado, então... Só que logo depois a gente entra no período, eu diria, mais desafiador para Israel, que é a monarquia, né? Porque Deus não queria aquilo de verdade. Deus permite que aquilo aconteça porque o povo pediu. Eles queriam um rei como as outras nações, né? Eles não queriam, é tão interessante que eles não estavam interessados em ouvir qual era o projeto de Deus para eles como nação, né? Eles não tinham essa visão. Eles queriam um rei como tinha as outras nações, só que eles tinham algo muito melhor, que é o Senhor na vida deles. O rei dos reis. O rei dos reis. E eles meio que recusaram isso. Tanto é que Deus fala isso para Samuel, né? Samuel, não é você que ele está rejeitando, não. Está rejeitando a mim. É muito mais grave. Mas mesmo assim Deus coloca ali, né? E coloca Saul, né? Que começa a preparar o caminho de uma monarquia. Depois vem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi entende um pouco mais o projeto de Deus. Vem o Salomão, e aí eu acho que é o rei, realmente como as outras nações tinham. Só que o Salomão era homem, né? E ele cai no pecado que não poderia. Você vê, o início da história do do Salomão, ele tem um sonho com o Senhor. E Deus diz para ele que vai dar a ele sabedoria que ele quer, mas também honra e poder, desde que ele se mantivesse firme. O final da história é o oposto do início. Se no início há um pacto de fidelidade para com Deus, no final, 1 Reis capítulo 9, né, ele cai. Cai por causa das mulheres, olha só, né? E ele perde o reino dele, de certa forma. Começa uma briga, né? O reino realmente se rasga em dois e ali começa uma desestrutura muito grande para Israel, né? Quando o reino se separa, quando a casa é dividida, né? Aí realmente a coisa não subsiste. E eles só vão se reencontrar como nação no exílio. Meu Deus. Não é? Porque no exílio eles não tinham mais o rei, eles não tinham mais o sacerdote, eles não tinham mais templo, eles não tinham mais a cidade santa. Eles iam fazer o quê? O que restou para eles? A memória, a escritura, a Bíblia, né? É o Antigo Testamento, no caso, né? E é essa escritura que faz, relendo, repensando, arrumando aqueles textos, porque eram textos esparsos, né? Não era sequenciado bonitinho como nós temos hoje,
Quando eles começam a trabalhar aqueles textos, é que eles percebem que eles deixaram de cumprir a lei. Esdras, né? Quando reúne o povo na praça. Exatamente. Eles deixaram de celebrar os sábados, eles deixaram, para nós seria como se fosse o nosso domingo, eles deixaram de fazer as festas, deixaram de fazer os pactos de circuncisão, por exemplo, a guarda dos alimentos, né? Tudo que era importante para eles, tudo que Deus tinha entregado a eles, né? E eles então se voltam para Deus, é o que você está falando da época do Esdras, é isso mesmo. O escriba, sacerdote, né, Esdras, né, ele teve esse papel, né, consolidador da fé, né, de transformar aquele povo que estava disperso, vivendo 70 anos no exílio, agora num povo que estava se aliançando novamente com Deus. Né? Então, história linda, uma né? história linda. Para o nosso aprendizado, que história. Como é importante a gente conhecer a Bíblia, conhecer a história de Deus. Né? É a história de Deus. Deus se revelando ao homem e conduzindo, dirigindo a vida do homem. Eu diria que a história do amor de Deus. A Bíblia, mesmo a gente falando a história da salvação, né, o apontamento para Jesus desde o Antigo Testamento, mas é uma história de amor, gente. E Deus é amor, né? É isso. Então posso dizer que é a história de Deus, né? Já que Deus manifesta-se em amor. A Bíblia, ela é um livro de amor, porque mesmo o homem pecando reiteradamente desde tempos imemoriais, como no Jardim do Éden, Deus sempre amou esse homem. Sempre deu ao homem a chance de se arrepender. Foi assim com Adão, foi assim com Caim. Né? Então percebe que é uma história de amor mesmo, Deus, né? Um amor, linda. não é incondicional. O texto de Noé vai dizer que Noé acha ren, ele acha graça, um favor imerecido. É a primeira vez que a palavra ren aparece na Bíblia. Ele acha um favor imerecido aos olhos de Deus. É isso que Deus vê em Noé. Quem era Noé, gente? Ninguém sabe quem era Noé. Só sabe que ele era casado e tinha 3 filhos. Né? Mas o que ele fazia para ser tão diferente? Né? É forte. Não é? Minha gente, dá vontade de ficar aqui o dia inteiro, né? Eu sei que você está ligado aí assistindo, mas a gente vai encerrar esse FVC News. Eu vou dar a palavra para a professora Tereza deixar uma última palavra para você, mas eu faço uma promessa. A gente vai voltar com a professora Tereza num outro FVC News para continuar conversando, porque ela não é professora apenas do primeiro, do segundo, do terceiro, ela vai estar no quarto, no quinto, no sexto. A gente não vai largar a professora Tereza, mas eu quero deixar aqui uma oportunidade para ela te incentivar a estudar a palavra de Deus, a teologia, se aprofundar nesse conhecimento que não apenas traz para nós informações importantes, mas que muda a nossa história, muda a nossa maneira de pensar e também a nossa maneira de viver. É isso aí, gente. Eu acho que estudar a Bíblia, estudar a teologia é a coisa mais valorosa que um crente pode fazer. É claro que orar é importante, é muito importante, porque não dá para estudar teologia sem oração. Jejuar é muito importante, estar em comunhão na igreja com os irmãos é muito importante. Mas eu creio que estudar a Bíblia de uma forma ordenada, de uma forma coordenada, como faz a gente aqui na Faculdade Vitória em Cristo, é algo extraordinário. É uma experiência realmente de crescimento em Deus muito diferente da nossa EBD. A EBD é uma bênção, né? Eu sou cria de EBD, eu amo EBD, ministro EBD na minha igreja, mas assim, estudar a teologia te abre universos outros que a EBD não vai abrir. Então, o meu convite a você é que você venha estudar conosco. Vai ser uma experiência realmente extraordinária e transformadora para você. Você vai experimentar um crescimento no Senhor que você nem imagina que poderia estar experimentando. Então, meu convite é venha estudar aqui, Faculdade Vitória em Cristo. Deus abençoe sua vida, sua família e até o próximo FVC News.